Olá, pessoal. Ele é o Roberto Sadowski. Isabela Moscovi comigo. E estamos aqui para comentar o quarto episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, naquele vídeo cheio de spoilers. Cheio de spoilers. Na verdade, cheio de spoilers. Teria muito mais spoilers se acontecesse alguma coisa na série, né, Roberto? A gente ficou tão esperançoso que acontecesse de fato, porque eu tava, né? Eu tive esperança também. Eu tava otimista, o terceiro episódio deu um gás, mas eu ia dizer, eu não sei o que aconteceu, mas a gente meio que sabe o que aconteceu, né? O quarto episódio veio, foi e nada. Literalmente nada. Eu acho que agora a bola murchou de vez, né? Vamos dar nome aos bois todos aqui nesse comentário. Primeiro, flopou, Roberto? Flopou. Assim, a gente faz aquela comparação que às vezes pode ser injusta, mas quem mandou o mundo colocar duas séries de fantasia no ar ao mesmo tempo, né? Então, enquanto todo mundo se empolga com A Casa do Dragão, eu vejo zero empolgação com O Senhor dos Anéis. Assim, zero. Eu acho que tem uma ou outra pessoa que está curtindo. É lógico que pessoas diferentes esperam coisas diferentes Sim. de uma série. Eu acho que para uma parte do público simplesmente ter a chance de voltar àquele mundo pode ser suficiente. Eu acho que algumas pessoas podem estar gostando do ritmo que a coisa está transcorrendo, mas eu diria que elas são minoria. E eu diria que não sou só eu que diz que elas são minoria. Os números estão dizendo que elas são minoria. Você estava me falando dos números mais cedo. Exatamente. A gente tem uma dificuldade básica com relação ao streaming, que é o seguinte: cada provedor de conteúdo de streaming, Netflix, Amazon, Apple, HBO, cada um usa uma métrica diferente, Sim. Né? Divulga os resultados que são convenientes, né? Para si. Então é muito difícil ter números de audiência como a gente tem para TV a cabo ou TV aberta. Sim. Mas tem várias instituições que se formaram né, justamente para tentar contornar esse problema e achar números que representem o quanto de audiência uma série está conseguindo. Sim. O problema, no momento, problemaço da Amazon é o seguinte: Casa do Dragão, que custa nessa primeira temporada uns 200 e tantos milhões a menos do que a primeira temporada de O Senhor dos Anéis, está tendo 51% mais audiência na janela de 3 dias após o lançamento. O que é muita coisa. O que é muita coisa mesmo, principalmente se a gente considerar o seguinte: a Amazon Prime, que dá acesso gratuito à série, porque você já paga uma baita assinatura anual, né? Ela tem 200 milhões de usuários a Amazon Prime que assistem, não é que ela tem 200 milhões no total, Sim. Tem 200 milhões de usuários que assistem filmes e séries na Amazon Prime. Tá? 88% desses usuários não assistiram nem o primeiro episódio de O Senhor dos Anéis. Não deram bola, basicamente. Não deram bola. E não é um problema da Amazon, né? Porque The Boys é da Amazon e faz um barulho absurdo, tá caminhando para a quarta temporada cada vez mais relevante, cada vez mais presente, mas Os Anéis de Poder patinou, eu comecei empolgado, eu empolguei um pouco mais, mas esse quarto episódio foi um baldezão de água fria. Foi um balde muito grande de água fria. De novo, decisões criativas incompreensíveis, né, Roberto? A gente teve aqui um momento que teria sido fundamental desse quarto episódio, em que um personagem ali da terceira fileira à esquerda de coadjuvantes, né, vem e diz para o filho da Bronwyn que se ele viu aquela estrela cadente, então o servo do Morgoth veio naquela estrela cadente, dando a entender que aquele velho confuso é o Sauron, né?
Bom, daí você espera que aconteça o quê quando algo assim acontece? Que a gente vá para o núcleo onde está o velho, né? Onde estão os pés peludos, para a gente ver um follow-up, uma continuação da mesma linha narrativa. E o que acontece? Nada. Nada. Eles cortam para um outro núcleo que não tem nada a ver com a história, É. e isso é recorrente. A gente já tinha falado antes, a série ela é montada de uma forma quase amadora. Não existe uma coesão Tira narrativa. quase daí, vai. Amadora, amadora. Não existe nenhuma coesão narrativa entre as histórias diferentes. E numa série dessa que tem tantos personagens e tantos núcleos, isso é essencial, não só para a gente seguir a história bem, para entender que tem uma história, mas para a gente tentar se conectar com essa história e com alguém, porque até agora a gente tem umas 4 ou 5 tramas paralelas correndo ali, que não conversam entre si, e nenhuma delas tem tempo suficiente para a gente se importar com o que está acontecendo. Na verdade, às vezes até tem tempo, mas o tempo é gasto de maneira fútil, né? É gasto, exatamente. A gente tem, por exemplo, os orcs invadindo o vilarejo já destruído lá dos homens, né? Eles se refugiaram na torre que foi abandonada pelos elfos, Ostiria, essa torre, não lembro agora. Mas, enfim... Estão lá procurando o fragmento da espada do Sauron, a gente presume que é isso, né? E eles sabem que o filho da Bronwyn pegou esse fragmento, ele escapa dos orcs e passa ali horas, um monte de orc correndo para lá e para cá, né, com o menino se escondendo deles, e não tem nenhum sentido de crescendo, de suspense, deles estão se aproximando, do perigo está ficando maior, dele vai escapar ou não vai escapar. Na hora que ele é pego, daí aparece o Arondir magicamente, né, salva o menino. O coelhinho da cartola ali. O coelhinho da cartola. E uma Tudo está sendo feito dessa maneira. Uma coisa que me incomodou nesse 4º episódio em particular, que é uma coisa que eu estava gostando, é a trilha. Ela tá tão estridente e tão pomposa em momentos que você fala, não está acontecendo nada para isso agora. Sabe que impressão que eu tenho? Sabe quando assim, você vai ver um filme mudo acompanhado pela sinfônica, né? O tempo todo. A gente vai tocar aqui Elgar, assim, bem pomposo o tempo todo, enquanto fica correndo o filme. Porque a trilha, às vezes, não tem a menor relação nada, né, com o que está acontecendo na ação, e ela é insistente. Ela está lá o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não tem uma cena, não tem um diálogo em que eles criem um espaço de silêncio para que daí a trilha, quando ela voltar, para que ela seja valorizada, para que ela tenha importância narrativa, né? Quando ela voltar. Problemático. De novo, os figurantes também, não, Roberto? Não só os figurantes, mas eu acho que o próprio elenco, dessa vez, assim, de novo, eu estava otimista com a coisa, mas dessa vez eu não vi nenhum crescimento em ninguém, nada ali, né? O Erondir, né? Coitado do Erondir, parceiro da Jane, que eu tinha gostado tanto do começo dele, apagado nesse episódio, completamente apagado. A Galadriel virou uma birrenta. Não condiz com a personagem. Você fala, é uma elfo de 1000 anos que é tão calejada, e acontecem coisas que ela só falta cruzar os braços, bater o pé no chão e falar, eu quero. Parece criança ali no supermercado, né, falando para a mãe que quer bolacha, se jogando no chão. E a mãe coloca de castigo, né? Vai para o castigo. Birrenta, que isso? 1000 anos, eu falei, 1000 anos sem senso de humor deve ser um suplício. Agora, 1000 anos e ainda não aprendeu que mosca a gente pega com açúcar e não com vinagre, caramba, ela é, né, devagar para aprender. Então, nesse cenário, a gente está assim, pulando de núcleo em núcleo, tentando ver onde a história encaixa, os fragmentos de história para poder a história andar, né, a série andar, são jogados no clímax, no finalzinho assim, sem nenhuma compensação. Então a gente está à deriva. Completamente à deriva. A gente está tão à deriva que eles criam, isso foi você que lembrou mesmo, né? Eles criam um maior clima ali, voltando para Khazad-dûm, né? Para o reino dos anões. Eles estão escondendo alguma coisa que deve ser importantíssima do Elrond, né? Sim. Aliás, eu votaria que ainda é o ator que eu acho mais simpático na série. Gosto dele. Além do Arondir, é o Peter Aramaio fazendo o Elrond. Coitado. Não tem material nenhum com o qual trabalhar, mas se esforça, né?
e é simpático mesmo. Mas então, eles criando aquele clima, estão escondendo alguma coisa importantíssima dele. Qual é a coisa? Ah, eles encontraram mifril. Vocês lembram aquele minério que eles usam para fazer As armaduras, as cotas de malha. as Né? cotas de malha levíssimas e altamente resistentes, impenetráveis para E qualquer super lance, valiosas, né? valiosíssimas. Tal. Agora, jura que era isso que a gente queria saber? Que eles encontraram um minério Eu achei que tinha um Balrog enterrado lá que eles estavam criando. Qualquer coisa, de repente, é um minério que em nenhum momento a gente sente que tem uma desconfiança do Elrond lá por causa disso. É só algo para preencher espaço. Porque não tem uma grande revelação, não tem um grande nada. Todos os diálogos que acontecem lá, toda a narrativa feita em Khazad-dûm não vai para lugar nenhum. A gente volta para lá, a gente não vê de novo a majestade do lugar. Não. A gente fica vendo crianças birrentas correndo e brincando e nada acontece de novo. É um desperdício, até porque eu gosto do Durin, do príncipe Durin, não do rei Durin. Eu gosto da Disa, a mulher dele, eu acho que são personagens simpáticos, que se tivessem algum roteiro na mão, até poderiam fazer algo de interessante na série, mas eles literalmente não têm o que fazer, né? Nada avança, nada. E principalmente eu estou sentindo esse problema. As coisas já deveriam estar começando a dialogar entre si e não dialogam. É a metade da série já. A metade da série a gente tem que ver pelo menos uma linha narrativa para onde eles estão caminhando, o que eles vão querer contar com essa série. A gente sabe que ela termina no começo do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, que são os humanos e os elfos contra Sauron, mas assim... para chegar até lá, tá um caminho tão cheio de barriga que eu não sei exatamente como que eles vão chegar lá. Não, eles estão andando a esmo, né? Sem direção ali pela Terra-média. E, inclusive, todo mundo elogia tanto os cenários, o CGI. Eu vou dizer, eu estou decepcionada, tá? Tá um pouco... Tá meio novela da Record. Tá difícil. Tá meio novela da Record. O cenário mais bonito que teve não era nada criado por eles. Aquilo é a Ilha do Sul da Nova Zelândia. É uma lindeza mesmo, mas qualquer um com uma GoPro faz... É de graça. Filma aquilo, vai para lá, graça. pede permissão para o governo neozelandês. Não precisa. Você, como turista, pode você vai lá e faz o imagens. seu Senhor dos Anéis versão celular. Então tá de boa. Foi a coisa mais linda que teve. A natureza da Nova Zelândia oferece com cortesia ao visitante. Sabe o que eu estava pensando quando eu estava vendo o episódio? Que as outras propostas, quando a Amazon pegou os direitos do Senhor dos Anéis, tinham várias ideias e tal, e uma delas era tipo a juventude do Aragorn e tal, e eu pensei, se a primeira série fosse concentrada em um personagem, menos complicada, com uma jornada, um objetivo, e fosse um pouco mais reta, talvez metade desses problemas não iam acontecer. Mas me parece que eles abriram o saco de gatos e quiseram jogar todos os gatos dentro, fecharam, balançaram e falaram, vamos brigar aqui e ver o que dá. E eu acho que foi uma decisão criativa, artística, corporativa errada. Sim. A gente tem alguma alternativa? Deveriam fazer assim ou deveriam fazer assado? Não, esse não é a nossa função, certo? Pois a gente conta com criadores, com o talento deles justamente para surpreender a gente com o que eles criam. E, nesse caso, eles estão surpreendendo de maneira negativa. Né? Eu fico me perguntando o seguinte, a gente nem comentou no episódio passado aquele Warg, né, o cão do mal lá dos orcs, né, que computação gráfica horrível que eles fizeram. Nossa, uma expressão esquisita. Sabe o que me lembrou? Me lembrou uma criatura que tinha em Os Aventureiros do Bairro Proibido, do John Carpenter, que era um boneco, né? Um bicho criado. Era um filme B do começo dos anos 80, né? 86, por aí. Então, não dá para você olhar e falar, nossa, eu lembrei de Aventureiros do Bairro Proibido em 2022. Então, não dá. O dinheiro, então, não está indo para aí.
o dinheiro certamente não está indo para o elenco, que tem um ou outro ator bom, mas no geral parece que eles realmente não se empenharam ou eles não souberam entender quais eram bons atores, quais não eram. Também não entendo as escolhas de elenco, Também não. né? Tem muita gente muito fraca, né? Figurantes. Você falou uma coisa muito certa. No começo tem um protesto na rua e os figurantes estão. Né, baixa o preço do frango. É uma coisa que você fala. Né? Eles estão falando assim, é o Flávio. Mas todo mundo assim, você está vendo eles olhando para o diretor assistente com o cartaz, protestem, né? Não, É amador. É é amador. amador, é amador. Acho que realmente. Você falou outra coisa interessante, que é o seguinte: obviamente, eles têm um fator adverso contra eles, em comparação com Casa do Dragão, que é o fato de que Guerra dos Tronos, Game of Thrones, terminou faz 3 anos. Anteontem, praticamente. Anteontem, e está tudo muito fresco na memória de todo mundo, ainda tem aquela aceleração ali, tem um movimento inercial de Game of Thrones. E tem uma né? coisa de uma geração nova que acompanhou Game of Thrones, né, que cresceu basicamente com Game of Thrones e que está muito ligado no que está acontecendo ali. Sem falar que a série tem muito mais qualidade de roteiro, muito mais de dramaturgia, de interpretação, de concepção visual. Bom, de crescendo narrativo mesmo. Né? De crescendo narrativo, mas, enfim, ela tem isso a favor dela, né? Tem uma demanda, digamos assim, ainda né? Sim. Pelo mundo de Game of Thrones. O Senhor dos Anéis não conta mais com esse movimento inercial, porque são 20 anos desde que a trilogia do Peter Jackson foi lançada, e tem uma geração inteira que eu imagino que talvez não tenha visto nem os filmes dele, né, Roberto? Talvez não tenha visto nem o Hobbit, que saiu faz menos tempo e que não fez tanto barulho. Então, dizer não fez nenhum barulho, não fez tanto barulho. Isso, por um lado, pode significar que essa parte do público tem uma expectativa mais ajustada, tem uma expectativa menor em relação à série e não se frustra tanto com ela. Por outro lado, isso significa que o interesse de início pela série é menor do que no caso de E está disperso, né? A gente vive numa época... E eles não souberam criar esse de interesse. jeito nenhum. E a gente vive numa época que tem tanta série de fantasia, tem tantos mundos diferentes que a gente pode visitar, com super-heróis, com terror, com fantasia, com a mistura de tudo. Então, para você capturar um público de cara, você tem que dar alguma coisa que seja completamente irresistível, que a pessoa assiste e fala, eu não posso perder o que vem pela frente. E isso não aconteceu. Não. Isso não aconteceu. Não. E eu acho que a decisão que eles tomaram o tempo todo, a gente fica falando do orçamento de Os Anéis de Poder, mas na verdade a Amazon usou isso como um argumento de persuasão para a série. Também. Né? Estamos botando esse tremendo orçamento, vejam, nós vamos entregar a produção mais fascinante, grandiosa, espetacular, já vista numa série de TV. Eu pessoalmente acho que não corresponde a essa descrição, o que a gente está vendo. Estou falando do visual mesmo, não estou falando nem da dramaturgia, porque essa está claudicante. E é engraçado porque a Casa do Dragão, ele acontece mais indoors, né, dentro de ambientes fechados, não é tão grandioso no escopo, e ainda assim parece mais real, parece mais vivido, parece que pessoas de verdade circulam naqueles lugares. Eu não sei se é o modo de você criar o diálogo ou a interação dos personagens, ter menos personagens, né, Casa do Dragão é uma história que está compacta caminhando ali, que a gente consegue ter um pouco mais de identificação. Tem uma outra decisão importante aí, que é coisa de showrunner experiente. Eles usam muita locação real e maquiam a locação real com computação gráfica e com desenho de produção mesmo, com set dressing, né? O fato de você usar estruturas reais que existem em alguns casos algumas centenas de anos, né, dá uma veracidade muito maior para o ambiente, né?
muito mais do que você construir sets do zero e dizer, olha que sets maravilhosos nós construímos. Saber emendar o que você está construindo, porque você precisa especificar a ambientação. Ao que já existe, que você está Sim. aproveitando, é uma arte, e é uma arte que costuma dar muito mais certo. É imbatível né? isso, você É vê que são imbatível. lugares de verdade. Você falou isso agora, e Númenor, o que me parece assim, eles usam aqueles cenários digitais com aquelas tomadas aéreas belíssimas, né, que mostra a grandiosidade. E na verdade, quando você chega no chão para contar a história, parece a Vila do Chaves, sabe? Ela é pequena. Todo mundo parece que se concentra na mesma praça, com os mesmos lugares. Tipo, filma diferente aqui, muda a câmera aqui, mas é o Isso. mesmo lugar. Eu acho que eu não tinha notado isso tanto no episódio anterior, em que Númenor apareceu. Aliás, eu preciso me desculpar porque eu cometi um erro dizendo que Númenor tinha aparecido na trilogia dos filmes. Não, aquilo era Gondor, foi total falha minha mesmo. Mas, enfim, eu não tinha notado tanto isso no episódio anterior, porque teve aquele impacto inicial de você ver Sim. Gondor grande, a árvore branca. Númenor, desculpa, eu tô errando de novo, caramba. Mas dessa vez ficou claro que o cenário do chão, né, o que você não está vendo de cima, naquela tomada geral, tudo mais, são 3 vielinhas que eles construíram e que eles não saem delas. Não, muda a câmera aqui, mostra um ângulo ali, mostra um beco ali, e eu assim, gente, é o mesmo lugar que eles estão filmando. A turma se reúne só ali. Vamos protestar? É ali. Vamos comemorar? É ali. Vamos fazer uma decapitação pública? É ali. E muito pouco detalhe, né? Muito pouco detalhe. Muito pouco detalhe. Isso é um desenho de produção inexperiente. Né? Vamos de novo, embora seja injusto e tudo mais, comparar com a Casa do Dragão. A gente olha o figurino de Casa do Dragão, por exemplo, figurino e joias. Sim. São peças com tanta personalidade, né? Quer dizer, as pessoas que estão criando aquilo, elas realmente sabem o que elas estão fazendo e como elas podem ajudar a definir uma personagem por meio do colar que ela está usando, do anel que ela usou, do enfeite que ela usou na cabeça ou não. Quer dizer, essas coisas fazem uma diferença muito grande, muito grande. E parecem peças autênticas e usadas. Não está tudo ali pintadinho de ouro falso na hora, né? O triste é que nos filmes... As armaduras têm a pátina do uso, né? É isso que pega, né? Quando no último episódio, voltando à Casa do Dragão, né? Quando o chefe da guarda da princesa tira a armadura, você vê, cara, isso é uma armadura, tem camadas. Existe um trabalho de... O cara tá vestido por baixo. E ela tá gasta nos lugares que tem mais atrito. Tem uma atenção ao detalhe, ao fato de que essas pessoas estariam usando essas peças o tempo todo, qual o desgaste que elas teriam, né? E aí a gente lembra dos filmes do Peter Jackson, e tinha exatamente isso, né? Tudo contava a história. O figurino contava uma história, a cenografia contava uma história, os efeitos contavam a história, as locações contavam a história. Então a gente conseguia entender, beleza, os hobbits são assim, e a gente não precisa de muito diálogo para entender o que eles são. Os elfos são grandiosos e semideuses, e a gente não precisa de muito texto para entender. Aqui parece todo mundo igual. Galadriel está num reino que não é o dela, e ela sai na rua e se confunde com todo mundo lá. Ela não tem aquela aura de eu sou uma elfa incrível. Não tem. Não, ela não chama a atenção na rua, de fato. Se as pessoas não soubessem, se ela não tivesse orelhas pontudas, as pessoas provavelmente confundiriam ela com qualquer outro morador de Númenor, né? A gente está triste, né, Isabela? A gente está triste, a gente está desanimado porque... enfim, é muito chato ver uma coisa não dar certo. Seja como for, tem um monte de gente trabalhando numa produção, tentando fazer o melhor possível, né?
As pessoas podem estar recebendo uma direção boa não, ou inadequada, não importa. Mesmo os showrunners, eu garanto que eles não saíram para dizer: Não, ei, vamos mostrar que nós somos inexperientes. Não é isso. ninguém sai de casa falando, hoje vamos fazer um trabalho ruim. Não. Claro que não, né? Então, me dói muito ver trabalho desperdiçado, empenho desperdiçado. Tenho certeza que essas pessoas imaginaram coisas incríveis acontecendo na vida profissional delas Exato. durante esses, né, anos de trabalho que uma série como essa vai consumir. Eu duvido que a Amazon engavete a série, É um porque o investimento. investimento foi muito É um grande. investimento muito grande e seria uma admissão de derrota meio absurda, né? O que é interessante é que eles agora estão questionando a própria existência dos estúdios Amazon por causa da recepção a O Senhor dos Anéis, né? Que é um estúdio que já criou tantos filmes legais, tantas séries boas. E que teve sempre uma pegada mais independente, né? Sim. Olha, da Amazon a gente Som do Silêncio, um filme incrível. A Vastidão da Filme Noite, incrível. muito legal. The Boys Minari. mesmo. Minari, quer dizer, tantos filmes interessantes criados por eles que fomentaram a produção de criadores diferentes, né? Não necessariamente visando um público muito grande, mas pegadas diversas, né? A Vastidão da Noite, para quem não sabe, é uma ficção científica de produção muito modesta, mas muito interessante. Muito bem dirigido, muito bem criado. conduzida. Exato. Muito bem conduzida. Então, eu fico triste de ver que esse trabalho que foi sendo feito no correr de vários anos possa vir a ser desperdiçado, porque eu acho que o ego entrou no caminho aí, né? Nós somos a maior corporação, nem sei se são, mas enfim, uma das Quase, 4 maiores corporações, né? Do mundo. E nós vamos ser donos da série mais ambiciosa já produzida na história das séries. Eu acho engraçado que a gente cobre isso há muito tempo já, e sempre tem esse papo de vamos fazer a coisa mais grandiosa, é o filme mais caro, mas no fim das contas a gente senta e vê o produto, né? E é o produto que tem que falar com a gente, não é todo o entorno dele que fala, é o produto. A gente lembra quando o Titanic saiu. Sim. Em 97, né? Sim. Foi adiado, é o filme mais caro da história, 200 milhões, não vai dar certo, James Cameron não sabe o que vai fazer, tal. E quando saiu a gente ficou assim, meu Deus, o que é isso? Você chorou no Titanic? A gente viu o filme junto, a gente chorou pra caramba. Eu não lembro se você chorou, porque eu estava chorando. Eu lembro o momento que você começou a chorar, claro. Que foi o pessoal tocando violino, eles iam embora. É o momento mais manipulativo que tem no filme. E aí eles falam, vamos embora, aí um dos violinistas ele senta e volta a tocar de novo, eu falei, nossa senhora, agora eu vou embora. Foi o filme de fim de ano da Fox no Brasil. Foi um privilégio tocar com Foi um privilégio tocar com... Nossa, aí foi... Então, assim, a gente tinha uma expectativa em cima. O próprio Senhor dos Anéis, quando foi anunciado, Peter Jackson, o cara que faz filme de terror independente na Nova Zelândia, nunca comandou uma produção desse tamanho. A maior produção dele de estúdio tinha sido Os Espíritos, né, com Michael J. Fox, que não deu em nada. Filme muito incrível, visualmente mega inovador, mas assim, O Senhor dos Anéis é uma coisa muito grandiosa, e vão ser 3 filmes. E eu pensava, se o primeiro foi um fracasso, o que eles fazem com o segundo e com o terceiro? Eles lançam do mesmo jeito. E quando a gente viu o filme, ficou assim, então são esses momentos que a gente fala, todo o hype compensou, tá ali, ó. Pá. Agora a gente vê o outro lado da moeda. O hype veio, né? O entorno veio, o marketing do dinheiro, da grandiosidade, e a gente senta e vê e fala, vou lavar a louça. Vou lavar a louça. Aliás, vamos. Bem lembrado. A gente tomou o nosso tradicional café, né, antes de vir gravar o vídeo. E nesse café a gente, que a louça está lá esperando ainda, né? A gente vai fazer mais um café depois, mas a gente decidiu o seguinte, que
Também não é justo e não é agradável toda semana a gente dizer as mesmas coisas, Exatamente isso. voltar aos mesmos pontos, dizer os atores, a direção, né, a montagem, o roteiro. Então a gente tomou a decisão de voltar aqui para comentar a série logo em seguida Término. ao término dela. Quando ela terminar, a gente faz um. A gente amarra tudo. A gente faz um apanhado geral. Se houver boas notícias a dar, tanto melhor, não é, Roberto? Nossa, eu vou ficar tão feliz. Né? Tanto melhor, mas... Senão seguiríamos com esse rosto super alegre que a gente está aqui. Esse rosto de, puxa vida, a gente achou que a gente ia discutir coisas novas neste, né, quarto episódio, porque o terceiro deu uma levantada na bola, mas não, infelizmente. Então, se houver boas notícias, acontecer um episódio fenomenal, a gente se liga e combina e volta aqui. Se não, até daqui a algumas semanas, certo, Roberto? A gente volta bem feliz se acontecer alguma coisa, mas a gente vai voltar feliz do mesmo jeito para poder fazer o apanhado geral. O apanhado geral, o encerramento. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e também a quem não assistiu. Eu adoro quando ela fala isso. Vocês que não assistiram, obrigado, tá? Eu passo meu Pix depois para vocês. Não, mas não, a ideia é que um amigo conta que agradeceu. É o boca a boca, tá? Obrigado quem não viu, tá? Valeu muito. Quem não viu até aqui, Roberto. Quem não viu até aqui. Ok. Tchau, pessoal. Tchau, gente.